1 Pedro, capítulo 5, versículo 5 em diante. Grande Deus. Esta é a palavra de Deus, digna de toda a aceitação. Esta é a palavra de Deus, escudo para aqueles que nela crê. Esta é a palavra de Deus, que é a verdade, pela qual nós estamos limpos por esta palavra que o Senhor Jesus tem pregado. 1 Pedro capítulo 5, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 5 em diante. Aleluia, grande Deus. Quem achou, diga amém. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém? Pode se assentar e glorificar o Senhor com palmas bem alegres. Graças a Deus. O apóstolo Pedro, meus irmãos, vem dando essas últimas instruções sobre a humildade e a vigilância. Primeiramente, meus irmãos, ele fala sobre a sujeição, que nós temos que ser sujeitos uns aos outros, submissos uns aos outros, porque quando nós somos sujeitos, submissos uns aos outros, isso é sinal de humildade. E ele vem explicando na prática o que é humildade. Jovens, sejam sujeitos aos anciãos, e vós sejam sujeitos uns aos outros, porque isso, nós vamos entender no final do versículo, significa humildade. E revesti-vos de humildade. Se atar de humildade. Os escravos naquela época, eles vestiam, eles atavam, eles emendavam panos brancos em suas vestes, para que eles viessem ser identificados como escravos. Assim também, meus irmãos, os presos na cadeia, ou as pessoas que trabalham em firmas e fábricas, têm o seu uniforme, para identificar que ele é funcionário daquela fábrica, que ele é um presidiário daquela cadeia, e assim também eram os escravos nessa época. Então Pedro vai usar a mesma linguagem, dizendo que os crentes, que os salvos, que os santos têm que se atar, têm que emendar, têm que colocar em si a humildade, tem que se vestir como você veste a camisa, a calça, você tem que vestir-se de humildade. E é lógico que humildade não é uma roupa, mas ele está falando aqui de forma figurada, para nós entendermos que nós temos que estar revestidos, envolvidos, e dentro de nós e fora de nós tem que ter essa humildade. Aleluia, grande Deus. Porque, meus irmãos, quando as pessoas virem, quando o mundo olhar para nós e ver que somos humildes e ver a humildade, e logo eles vão entender que nós somos seguidores, discípulos de Jesus Cristo. E ao contrário de humildade é a soberba. A soberba, meus irmãos, é o inverso de humildade. Humildade é ao contrário de soberba. Quem, meus irmãos, se reveste de humildade se parece com Cristo, e quem se veste de soberba parece com quem? Com Satanás. Aleluia, grande Deus. Todas as pessoas que são soberbas parecem-se com o diabo, e quanto mais soberba, mais parecidos eles são com Satanás. E quando o mundo vê que as pessoas são soberbas, quando outras pessoas veem outras pessoas soberbas, elas se tornam insuportáveis e guerreiam entre si.
e isso causa guerra. Mas, meus irmãos, quando as pessoas veem humildade em nós, eles logo percebem que há algo diferente, que nós temos uma virtude, e essa virtude, esse fruto é a humildade, mas a soberba é uma obra da carne, a qual quem pratica soberba não entrará no reino de Deus. Aleluia! Quem quer ser humilde dá glória a Deus? Quem quer receber humildade dá glória a Deus? Quem está imitando a humildade de Jesus Cristo, diga glória a Deus. Aleluia, grande Deus! Seja humilde, se pareça com Cristo, imite a Ele, receba essa virtude, receba esse fruto do Espírito Santo. Aleluia, grande Deus. Porque Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos. Deus não abençoa o soberbo. Deus não está junto com os soberbos. Deus não anda junto com o soberbo. Deus não está perto de soberbo. Pelo contrário, o coração soberbo está à distância, está muito longe do Deus que é humilde. Porque não existe ninguém mais humilde do que Deus, que sendo Deus, se fez homem. Que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, descendo a sua glória no céu, e se vestiu de pele, carne e osso, e se fez servo, além de servo, obediente, além de obediente, até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, porque aqueles que são humildes, Deus os exaltará no seu devido tempo, porque os humilhados serão exaltados. Aleluia, grande Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, para que o seu tempo vos exalte. Jesus Cristo, meus irmãos, a seu tempo, ele foi muito humilhado. E nem um mendigo, nem um morador de rua é ou foi mais humilde que Jesus Cristo. Porque ser humilde quando você não tem nada é fácil. Agora eu quero ver o dono do ouro e da prata, que é Deus, ser humilde. Mas Ele é mais humilde do que todos os homens que pisaram nesta terra. Porque Ele era Deus, Ele é Deus, mas se fez homem. Ele estava no céu, mas veio para a terra. Ele estava em cima, mas veio para baixo. Ele deixou os homens fazerem o que fizeram com Ele. Aleluia, grande Deus. E foi humilde. E mostrou que é humildade, o padrão da humildade. E o fruto do Espírito Santo é a humildade. E aquele que é salvo, o Espírito Santo vai produzir nele a humildade. Porque se você diz que é de Deus, mas não tem humildade, você está vazio do Espírito Santo. Porque quem é salvo tem o Espírito Santo, e quem tem o Espírito Santo tem o fruto do Espírito Santo, e a humildade é o fruto do Espírito Santo. Mas a soberba é uma obra da carne, da natureza pecaminosa do homem. E Satanás, você já viu quando você faz um machucado e inflama? Ele aumenta, né? A Bíblia diz que Satanás lança dardos inflamados, porque ele quer aumentar a soberba na sua vida. Ele quer inflamar a soberba na sua vida, porque é uma obra da carne. Aleluia, grande Deus. Por que, meus irmãos, Deus resiste os soberbos? Porque o primeiro soberbo foi Satanás, que era um anjo de luz, que era um ungido de classe única. Ele se destacava com a sua beleza, andava sobre pedras afoviadas. Quando ele andava, saíam notas musicais. E julgando ele, porque eu sou o único desse tipo, dessa qualidade, eu sou o único dessa categoria. Então ele quis ser Deus. Ele se encheu de si mesmo, se orgulhou de si mesmo e se tornou soberbo, cheio de sentimento de porfia, de superioridade, ao ponto de querer ser Deus e tomar o lugar de Deus. E todos aqueles que são soberbos querem ser como Deus, querem tomar o lugar de Deus. Todo homem que quer ser superior ao seu próximo está querendo roubar o lugar de Deus, porque Deus fez os homens todos iguais.
Deus fez o homem acima de toda a criação. Deus criou todas as coisas, colocou o homem como coroa da criação para administrar toda a sua criação. Mas todos os homens estão no mesmo nível diante de Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. Mas quando o homem quer ser mais que o outro homem, ele quer tomar o lugar de Deus, quer ser como Deus e é parecido com o diabo. Soberba, busca por superioridade, porfia, pessoa pérfida, pessoa cheia de porfia, pessoa cheia de sentimento de superioridade. Ele é superior, eu sou melhor nisso, eu sou melhor naquilo, eu tenho de melhor qualidade, eu tenho de melhor marca, eu tenho mais que os outros, eu sou mais importante que os outros. Soberba, eu fiz isso, eu posso, eu sou capaz, eu sou o cara, o último bolacha do pacote, só eu que presto, só eu que acerto, só eu que sou santo, só eu que sou bom, só eu que faço certinho, só eu que cumpro todas as regras, só eu que prego melhor, só eu que ganho as almas, né? Eu canto melhor, eu toco melhor. Ah, se fosse eu para apostar daquela igreja. Ah, minha casa é mais bonita que a do meu parente. Ah, meu carro corre mais que o seu. Soberba, soberba, orgulho. Soberba é tudo aquilo que faz a gente se orgulhar de si mesmo, que deixa as pessoas com os olhos altivos, olhando de cima para baixo, despreza as outras pessoas, trata com desdém as outras pessoas, porque ele se sente uma raça superior, uma raça melhor. Ele é mais bonito, ele é mais forte, ele se destaca mais, ele é popular. Soberba, soberba em todas as áreas da vida, soberba em todas as áreas da vida, orgulho, exaltação, autoexaltação. Deus resiste aos soberbos, Deus não recebe os soberbos, Deus não engole e não aceita os soberbos, Deus resiste aos soberbos, Deus é contra o soberbo. Deus não se bate, não se dá com os soberbos, porque os soberbos são como Deus. Os soberbos, o ventre deles é o Deus deles, o seu nariz empinado, que faz o que quer como quer, soberba. A soberba faz os homens a viver como quer, não querendo obedecer a Deus. Soberba, são donos de si mesmo. Soberba, o seu ventre são o seu Deus. Soberba, anda de nariz empinado, faz o que quer como quer. Soberba! Receba a graça de Deus, vença a soberba, vença a soberba. Soberba, que faz você ver os pecados, os erros, as falhas, as fraquezas dos outros, mas te cega de ver as suas. Soberba, porque quando você vê tudo isso na vida dos outros e não vê, é como se você fosse inerrante, que nem o Papa que diz que é infalível. A pessoa soberba é que nem os papas da vida, que diz que é infalível, está até na testa. Infalível é só Jesus Cristo, infalível é só o nosso Deus, inigualável é só o nosso Deus, mais que nós é só Deus, mais que você é só Deus, aleluia. Ninguém é mais que ninguém, ninguém é melhor que ninguém, só Jesus Cristo é superior, e que Ele continue sendo o maior nessa igreja, aleluia, grande Deus. Soberba, eu tenho mais dinheiro que você. Soberba, e a minha mulher é mais bonita que a sua. Soberba, eu tenho tudo que eu quero. Soberba faz o homem ser independente. A soberba faz o homem adorar a si mesmo. Como eu sou bom, como eu sou lindo, como eu sou forte. Soberba faz os homens adorar e idolatrar a si mesmos. Deus resiste aos soberbos, mas ao contrário de soberba é a humildade. E Pedro está escrevendo para as igrejas, Silvano está escrevendo aquilo que Pedro está ditando. Por Silvano, no versículo 12, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, a qual estáis firmes. Então Silvano é o secretário do apóstolo Pedro, que está escrevendo essa primeira carta, lá
da vossa colheita em Babilônia, que pode-se entender que é Roma. Na época dele, o império era romano. Só que Babilônia se tornou uma linguagem de Babilônia, pecado e idolatria. Então ele vai usar essa mesma linguagem de Babilônia para descrever Roma, porque Pedro, na época de Pedro, o império era romano. Louvado seja Deus. Saúda também meu filho Marcos, que era o companheiro também de Pedro. Então ele está escrevendo para os irmãos entenderem, serem humildes e ser vigilantes. Louvado seja Deus. Deus resiste os soberbos, mas dá graças ao humilde. O humilde, meus irmãos, tudo para ele é no plural. Nós conseguimos, nós vencemos, nós alcançamos. Todos ajudaram, todos estamos juntos. O humilde usa uma linguagem no plural. Agora o egoísta, que é soberbo, eu, depois eu, primeiro eu, no meio eu e por último eu. E atribui todas as honrarias, todos os méritos a ele mesmo, o rei da cocada preta. Aleluia, grande Deus. Mas, meus irmãos, ele pode ser o rei da cocada preta. Ele pode abraçar todos os méritos, todos os holofortes. Aleluia, mas Deus não está com ele. Quem está enchendo o coração dele de glória, de status, é o seu melhor amigo, Satanás, o pai da soberba. Dai glória a Deus, igreja! Aleluia, meu Deus! E eu creio, meus irmãos, que na nossa vida, vários pontos da nossa vida, a gente tem que retirar um pouco dessa soberba. Essa soberba quer se espalhar como um vírus em todos os setores e áreas da sua vida, para te estragar diante de Deus. Satanás quer inflamar, aumentar, mexer com o seu orgulho, mexer com a sua vaidade. Ele quer alimentar a sua soberba para te estragar, para te apodrecer diante de Deus, porque ele sabe que Deus existe. Deus não tem parte com os soberbos, aqueles que se acham demais. Aqueles que se acham demais. Não tem ninguém bom aqui na igreja, só eu. Minha esposa sempre está errada e eu sempre certo. Soberba. Deus está longe, a milhões de quilômetros desse coração soberbo. Soberbo tem que ser tudo do meu jeito, porque do meu jeito é melhor, então eu vou ditar as regras. Soberbo, Deus não tem parte com o soberbo. Satanás ama o soberbo, mas Deus resiste ao soberbo. Satanás odeia o humilde, mas Deus ama os humildes. Bem-aventurados os humildes, porque eles verão a glória, porque eles herdarão o reino. Aleluia. Quem é humilde se parece com o Mestre, Jesus Cristo. Os homens sempre atacavam o caráter de Jesus Cristo. Os homens sempre caçavam defeitos para caluniar Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo era humilde. E os homens, Satanás, meus irmãos, se esperneavam de raiva, porque ninguém conseguia fazer Jesus ficar soberbo. Satanás, certa feita, quis fazer Jesus ficar soberbo. Jesus, você está com fome, transforma essas pedras em pães. Usa desperdiça o poder de Deus, pula aqui do alto do pináculo, porque os anjos vão te segurar. Se você me adorar, eu vou te dar todos esses reinos da terra. Satanás, mas com Jesus não funcionou não. Com Jesus não funcionou. E com você, conosco, não vai funcionar também. Seja humilde. Humilde na igreja, humilde na sua casa, humilde no seu trabalho. Seja humilde. A soberba faz a pessoa fazer assim. Aquela irmã não sabe nem se vestir, que coisa horrorosa. A soberba faz a pessoa falar, aquele irmão sabe nem pregar.
sabe nem falar, é nordestino mesmo da vida. Soberba se manifesta de várias maneiras, com palavras e ações. Os soberbos não querem ficar com as pessoas humildes. Ele quer ficar com pessoas mais soberbas ainda, mais egoístas ainda, mais mesquinhas ainda, mas não tem Deus na vida. Humilhai-vos, humilhai-vos. Os soberbos, eles dependem da sua própria força, do seu dinheiro, do seu poder aquisitivo. Mas Deus está dizendo para todos, não importa a classe social, o nível intelectual, humilhai-vos, humilhai-vos, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, não no seu, no dele, não no seu. Não, eu quero que aconteça agora. Eu não aceito, eu determino que seja agora. Ah, poderoso você. Está se achando demais, não está não? Você manda em Deus? Quem manda em Deus aqui? Se você fosse mais que Deus, você mandava nele. Mas como ele é mais que a gente, ele que manda, e nós obedecemos. E quem é humilde, vai ser o quê? Sujeito uns aos outros, principalmente a Deus. Os jovens aos anciãos, a esposa a seu esposo, os membros ao seu pastor, e todos a Deus. Sujeitos. Só a humildade faz a pessoa ser sujeita, submissa. E Jesus Cristo foi obediente, sujeito, submisso até o fim, até a morte e morte de cruz. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você está cheio de preocupações. Você está cheio de problemas e até sobrecarregado. E isso tudo tem te deixado estressado, nervoso, sem saber para onde ir, o que fazer, como lidar com a situação. Você não sabe nem como lidar com essa situação. Você não vê saída, você não sabe como agir, como trabalhar, como resolver. Pelo contrário, às vezes você está piorando as coisas. Mas até agora você quis empurrar a vida com a barriga, lutando sozinho. Venha se humilhar. Mostre que você depende de Deus. Mostre que você é carente, necessitado, precisa de Deus. Mostre que sem Deus você nada é, nada pode fazer. Se humilhe debaixo das potentes mãos de Deus. Ore a Deus, clame a Deus, busque a Deus, se humilhe. Se humilhar é você vir totalmente vazio até Deus. Vir totalmente carente, necessitado, dependente de Deus. Se humilhar diante de Deus é esperar em Deus, confiar em Deus, crer em Deus. Se humilhar em Deus é entender que você não consegue. Os soberbos, eu consigo, eu posso. Eu sou o atleta do ano, eu posso, eu consigo, eu bato recorde. Mas o humilde, Senhor, eu não consigo, mas o Senhor consegue por mim. Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Senhor, eu não alcanço, mas o Senhor alcança. Senhor, eu não tenho, mas o Senhor tem. Você, os humildes, entende que nós não somos nada. O humilde entende que ele mesmo não é nada e que Deus é tudo. O humilde entende que ele não tem quase nenhum poder, mas Deus tem todo o poder. E quando a pessoa se humilha diante de Deus, entende que ela é humilde e Deus é poderoso, ela se humilha diante do Todo-Poderoso. E Ele te exalta. Ele te exalta. Existe uma grande diferença quando a pessoa se auto-exalta de que quando Deus exalta alguém. Há uma grande diferença de auto-exaltação da exaltação de Deus na nossa vida. O soberbo chama a atenção para ele, a glória para ele, ele recebe tudo para ele. Ele é o centro das atenções, né? Mas o humilde transfere, desvia toda a glória para Deus, todo o mérito para Deus.
Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, Deus. Ah, esse carro aí, Deus que me deu. Essa casa aí, Deus. Essa família civil, Deus. Esse ministério, Deus. Essa palavra, Deus. Tudo Deus. Eu nada, Deus na frente, Deus primeiro. Honras e glória. Porque soberbo? Soberbo é aquele sentimento da pessoa querer ser grande, como de Satanás. Só que ele não é. Agora Deus é superior a todos, é maior do que todos, mas Deus não é soberbo. Ele é superior, ele está acima de todos, ele é grande, mas não é soberbo. Porque ele é o Todo-Poderoso, ele é o eterno, o infinito. Ele é o Criador. Agora nós, criaturas, ser mais que a outra. Deus rirá dos soberbos. Deus zombará dos soberbos. Aleluia, grande Deus. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Meu Deus! Aleluia! Nós temos um inimigo. Nós temos um adversário. Mas a Bíblia diz em Efésios que não é a carne nem o sangue. É Satanás, o diabo, o capeta, o chifrudo, o capiroto, a antiga serpente, o antigo dragão, o pai da mentira, o príncipe deste século, o Deus deste mundo com D minúsculo, o príncipe das potestades do ar, das trevas. Ele é o nosso inimigo, o nosso adversário. Pedro vai dizer: estejam atentos, estejam alertas, estejam sóbrios, de sã consciência. O bêbado já não pode estar de sã consciência. Estejam sóbrios. Um bêbado não pode estar sóbrio, um drogado não pode estar sóbrio. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, o diabo, vosso adversário, não é o seu irmão, não é a sua irmã. Se o seu irmão, sua irmã é seu adversário, isso é sinal de soberba. A soberba faz ter contenda. Anda em derredor. Eu lembro, meus irmãos, quando eu era moleque aí do mundo, andava, com as molecadas por aí, fazendo coisa errada. Aí tinha aquelas questões das facções, das gangues, das tretas, das brigas, bairro contra bairro, cidade contra cidade, facção contra facção, gangue contra gangue. E sempre tinha que andar ali esperto, tinha que andar ligeiro, porque senão alguém podia catar nós. Eu estou falando a linguagem do mundo, para vocês entenderem. Alguém ia catar nós, então andava armado, andava em grupo, andava ligeiro, sempre observando tudo, desconfiando de tudo, Assim nós também temos que ser espiritualmente. Satanás está ao derredor, ele está perto, mas não tão perto. Ele está ao derredor, não ao redor, porque ao redor, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem e os livra do mal. E mais perto ainda que o anjo, está o Espírito de Deus dentro de nós, que é mais forte do que aquele que está lá fora. Você tem o Espírito de Deus dentro de você, você tem um anjo ao seu redor. Ele está ao derredor, mas ele está ao derredor, querendo te pegar, querendo te catar. Ele é uma ameaça para você por toda a sua vida. Você está correndo risco de vida, perigo. Por isso fique esperto, por isso anda ligeiro, espiritualmente falando. Olhos abertos, olhos vigilantes, sempre observando tudo. Ele é o adversário, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Meus irmãos, há um sinal que nós podemos perceber o inimigo. Há um sinal que nós podemos perceber onde ele está, por onde ele está vindo, por onde ele está atacando, porque ele brama como leão, ele ruge.
E quando o leão ruge, nós ouvimos. Os animais ouvem também. E aí você direciona o olhar e vê de onde que está vindo esse barulho. E logo você já coloca os seus olhos fixos no animal em que fez o rugido. E se Satanás brama como um leão, nós podemos ouvi-lo, percebê-lo, detectá-lo. Por esse sinal de que ele está perto. Ele está perto, querendo nos devorar vivo. Mas Deus, meus irmãos, não é injusto. Então Satanás vai fazer esse sinal para nós percebermos e agirmos, e se protegermos, e se escondermos no esconderijo secreto que é Jesus Cristo, na fortaleza indestrutível que é Jesus Cristo. Aleluia, grande Deus. Então o leão ruge, os animais já percebem e já fogem correndo. Então, meus irmãos, isso é tática de guerra. Ele está ao redor bramando, nós podemos ouvi-lo, percebê-lo, detectá-lo. E ele está rugindo porque ele está furioso, porque ele está bravo, porque ele está querendo te pegar, buscando a quem possa tragar. Que você não seja uma vítima de Satanás. Para você não ser uma vítima de Satanás, para você não ser tragado pelo seu adversário, estejam sóbrios, vigilantes, sejam humildes, sujeitos e vença a soberba. Louvado seja Deus. O qual resistir firmes na fé. Nós podemos resistir ao diabo, estamos firmes na fé. Então, meus irmãos, nós não vamos chamar o diabo para briga, para o boxe. Vamos lutar uma capoeira, um karatê, taekwondo, jiu-jitsu. Vamos trocar umas balas. Não é assim que luta não. A forma de nós lutar está aqui. Resistir o diabo. Como que eu resisto o diabo? Estando firme na fé. Você está firme na fé? Você está obedecendo a Deus? Está sendo fiel a Deus? Está adorando a Deus? Está orando a Deus? Está jejuando? Está lendo a palavra? Você está vivendo a fé que você professa? Você está firme na fé, na rocha inabalável que é Jesus? Então você está resistindo o diabo. Aquele que é de Deus conserva a si mesmo e o inimigo não lhe toca. Aquele que é de Deus conserva, preserva a si mesmo, fica firme na fé, guarda os mandamentos, obedece a sã doutrina, e você resiste ao diabo, e ele não te toca, ele não pode relar em você. Aleluia, grande Deus. Sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, meus irmãos, em todo o mundo, os nossos irmãos da nossa fé sofrem. Por isso, não é motivo de nós abandonarmos a fé, sabendo que as mesmas aflições, os mesmos sofrimentos se cumprem entre os vossos irmãos no